O santo do dia 11 de maio. Hoje vamos conhecer a história de vida do beato Zeferino Nakamurakan e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 11 de maio. Zeferino Nakamurakan nasceu no dia 26 de agosto de 1886, no século XIX, em Champeyay, à margem do Rio Negro, na Argentina. Seu pai, Manuel, o último grande cacique das tribos indígenas araucanas, havia se rendido 3 anos antes da tropa republicana argentina. Depois de 11 anos de vida rural livre, Manuel Namuracan envia Zeferino para estudar em Buenos Aires, na Argentina, para que pudesse defender a sua raça. A atmosfera familiar do colégio salesiano fez com que ele se apaixonasse por Dom Bosco. A admissão espiritual cresceu nele e ele começou a desejar ser sacerdote salesiano para evangelizar o seu povo. Escolheu Domingos Sávio como modelo e durante 5 anos, através de esforços extraordinários de entrar numa cultura também nova, ele próprio tornou-se outro Domingos Sávio. O compromisso com a piedade, caridade, deveres diários e exercícios éticos e exemplar. Esse menino que achou difícil entrar na fila, gradualmente se tornou um verdadeiro modelo, como queria Dom Bosco. Estava certo em cumprir os seus deveres de estudos e oração. Ele foi árbitro nas recreações e suas palavras foi bem recebida pelos camaradas em disputa. A lentidão com que ele fazia o sinal da cruz, como se estivesse meditando cada palavra, era impressionante, e com seu exemplo corrigiu os seus companheiros, ensinando a fazer devagar e com devoção. Em 1903, no século XX, Dom Glariero o aceita no grupo de aspirantes em Wiedemann, na capital de Vicariato Apostólico, para começar o latim. Por causa de sua saúde precária, o bispo saliano decide levá-lo à Itália para continuar seus estudos de maneira mais séria, num clima que parecia mais adequado. Na Itália, ele conhece o padre Juan e o Papa Pio X, que o abençoou com emoção. Ele frequentou a escola de Turim e depois do colégio salesiano de Vila Sorsa, em Frantacci, e ele estuda muito para ser o segundo da classe. Mas um mal não diagnosticado, o tempo, talvez por nunca reclamou, minou o tuberculose. Em 28 de março de 1905, ele foi levado para o Hospital Fonte Brasileire, na ilha de Turbina, em Roma, e ele morreu pacificamente no dia 11 de maio. A partir de 1924, seus restos mortais descansam em sua terra natal, em Fronte Mercedes, na Argentina, onde multidões de peregrinos vêm venerá-lo. Tornou-se venerável no dia 22 de junho de 1972, no século XX, e beatificado em 11 de novembro de 2007, no século XXI, sob o pontificado do Papa Bento XVI. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 11 de maio. São Maiulo, mártir Adremuto, que foi condenado às feras na Turquia no século II, no ano 180. Santo Antimo, mártir no século III, no ano de 240. São Mócio, presbítero, mártir na Turquia, no século III, 250. São Mamerto, bispo, instituiu o tríduo solene de Landaías antes da ascensão do Senhor na França. Faleceu de morte natural no século V, no ano de 475. São Judolfo, na França, faleceu no século VIII, no ano 730, de morte natural. São Maiolo, abade de Clure, que afirma na fé, forte na esperança, rico na caridade. Reformou muitos mosteiros na Gália e na Itália. Faleceu de morte natural no século X, no ano de 994. São Gualter, presbítero do cônego regular, que, instruído desde a infância no serviço de Deus, resplandeceu pela mansidão para com que os irmãos e pela caridade para com os pobres na França. Faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1070. O beato Gregório Celi, presbítero da Ordem Eremitas de Santo Agostinho, que, expulso do mosteiro pelos irmãos da religião, consta que morreu entre os irmãos menores, no convento de Monte Carmelo, na Itália,
no século XIV, no ano de 1343 de morte natural. Os beatos mártires João Rochoucauld e Jaime Whittington, presbíteros e monges da Cáustala de Londres, na Inglaterra, foram martirizados no século XVI, no ano de 1537, pela Revolução Protestante. São Francisco de Jerônimo, presbítero da Companhia de Jesus da Campanha da Religião da Itália, faleceu de morte natural no século XVIII, no ano de 1716, de morte natural. Santo Inácio de Lansólia, religioso da Ordem dos Irmãos Menores Capuchinhos, faleceu de morte natural no século XVIII, no ano de 1781. São Mateus Van Guy, mártir que depois de passar um ano no cárcere, por decreto do imperador Changzui, foi degolado no ano de 1847, no século XIX. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 11 de maio, dia que a Igreja celebra a vida e a memória do beato Zeferino Nakumuranan, modelo salesiano de santidade.